Deu ruim aí para Jair Messias Bolsonaro, viu? Ó, como dizem, o peixe morre pela boca. Nessa semana tivemos aí o julgamento que tornou Bolsonaro e outros 7 bandidos réus. E aí, imagine você que os advogados, a equipe de advogados do Bolsonaro, que segundo ele custou 8 milhões de reais, ficou ali semanas, meses, preparando o que falariam nesse julgamento. Porque por mais que a gente estivesse aqui na expectativa, olha, foi indiciado, olha, foi denunciado, olha, vai ser tornado réu, os advogados já sabiam lá atrás que teria esse julgamento em que ele vai ser tornado réu, e já sabiam lá atrás que começaria um processo penal contra o Bolsonaro. Ninguém tinha expectativa de que ele fosse ali inocentado no caso de golpe de Estado antes de virar réu. Ninguém nem tem a expectativa de que seja inocentado agora, mas os advogados fazem ali uma estratégia. E aí, o advogado principal do Bolsonaro, que é o Celso Villar, que é um que eu mostrei aqui, que ele na Veja, uma entrevista que ele deu para a revista Veja, em vídeo eu mostrei, em dezembro, ele disse que não há dúvidas de que o Bolsonaro é o mandante da tentativa de golpe, e em uma entrevista à CNN em janeiro desse ano, antes de ser advogado do Bolsonaro, ele também disse que não há dúvidas de que o Bolsonaro é o chefão e que espera do Bolsonaro aí penas muito maiores do que 20 anos de prisão. Aí você dá, pô, que coisa, né? Agora, esse mesmo advogado estava lá no STF defendendo o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro deu uma entrevista ontem em que ele desmente os argumentos do próprio advogado. Os advogados estão assim, ó, arrancando os cabelos. Já já vai aparecer careca o advogado do Bolsonaro de tanto arrancar os cabelos, de raiva que eles estão do cliente deles, que faz tudo errado. Tem advogado que se estressa com o cliente, viu? O cara consegue errar em tudo. Bolsonaro foi orientado a não falar depois do julgamento que o tornou réu, ou a fazer uma fala bem curtinha, de preferência que fosse ali já um script, alguma coisa não lida, porque ele não gosta de ler, ele gosta de ser ali informal, mas que tivesse ali, ó, o script é esse, fala sobre isso e tchau. Não, em vez disso ele ficou mais de 1h30 falando, e aí depois falou no dia seguinte, e o pior, no meio da fala tem trechos aí que estão reverberando entre ministros do STF, inclusive ministros da segunda turma, que nem são os que vão julgar o Bolsonaro, e que mostram ali ele confessando. Tem um dos trechos da acusação contra ele que mostra que a minuta do golpe, que foi feita ali, segundo os acusadores, pelo núcleo jurídico que envolvia o Felipe Martins, e o Bolsonaro, o Eduardo, enfim, o bolsonarismo estão fazendo ali estão fazendo uma campanha enorme para tentar salvar o Felipe Martins, desde que ele estava preso faz tempo. Veja, por quê? Porque ele é o pilar ali da tentativa de golpe. E aquela minuta de golpe foi impressa no Palácio do Planalto enquanto o Bolsonaro estava lá. O advogado do Bolsonaro falou tanto nos autos, escrito, como no STF, que aquilo não foi feito, que o Bolsonaro não sabia de nenhuma minuta de golpe, que não tinha, que nada disso foi sequer discutido e tudo mais. Aí chega o Bolsonaro em entrevista e... Ai, o Bolsonaro desfaz tudo. Vou mostrar aqui já o vídeo do Bolsonaro. Antes, vou te falar de um caso aí que foi tido aí pela imprensa, e eu não tem como negar, foi uma estratégia aí do Procurador-Geral da República e do Alexandre de Moraes para esvaziar o discurso do Bolsonaro. Nas últimas semanas, o bolsonarismo está com um discurso aí de perseguidos, de que olha só, estão dando penas muito altas para as pessoas, olha, aquela menina só pichou a estátua do STF e vai pegar 14 anos de prisão. Nossa, que escárnio! Esquecem todos os outros crimes que ela cometeu, né? Que era golpe de Estado. Mas tá. E aí, falam, olha, eu tô sendo perseguido, meu filho foi para os Estados Unidos. E aí, para esvaziar o discurso do Eduardo Bolsonaro, o Procurador-Geral da República, ele negou, apreendeu o passaporte do Eduardo Bolsonaro e o Alexandre também negou. Logo depois que o Bolsonaro foi tornado réu, ele ficou mais de 1h30 se dizendo perseguido. O Procurador-Geral da República pegou o caso do cartão de vacinação do Bolsonaro e arquivou. E o Alexandre de Moraes também arquivou. Inocentaram o Bolsonaro no caso do cartão de vacinação, depois de tanta investigação. Por quê? Segundo aí a imprensa, essa é uma estratégia para que o Bolsonaro não possa se dizer perseguido. Porque, olha, arquivaram uma investigação contra ele. Quer dizer que quando ele é inocente, eles arquivam mesmo, eles inocentam ele. Se ele é culpado, ele será tornado culpado. Olha que imparciais são os juízes. É engraçado que tinha
as provas contra o Bolsonaro, o Procurador-Geral da República arquivou. Eu vou lembrar a vocês, plantonistas, que quando era perseguição de verdade, quando é contra a esquerda, aí não interessa. Quando era contra o PT, era Lava Jato, não tinha essa de, mas os petistas estão se dizendo perseguidos. Vamos aqui arquivar uma das investigações contra o Lula ou contra algum dos petistas para esvaziar o discurso dele de perseguido e a gente condena ele naquela outra coisa. Não! Prendia mesmo e jogava a chave fora, todo mundo inocente, perseguição mesmo. Aí quando é contra a direita, tem todas as provas, mas não, vamos inocentar ele e esquecer esse crime, que é dar 28 anos de jaula, porque ele está se dizendo perseguido. Quando os petistas se diziam com razão, porque era perseguição e foi comprovado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que o juiz Sérgio Moro era um juiz ladrão, tem as mensagens, tem todas as provas. Quando era perseguição contra a esquerda, aí era assim, olha, se a esquerda começar a gritar que está sendo perseguida, pisa neles igual barata. Mas o Bolsonaro, se ele gritar que está sendo perseguido, vamos então, não vamos apreender o passaporte do Eduardo, agora ele não pode falar que está sendo perseguido, hein? Só que ele continua falando que está sendo perseguido. Para ele não mudou nada. Nada. Ele ignorou completamente que não pediram ali o passaporte dele e ele continua falando que está sendo perseguido. Vamos inocentar o Bolsonaro nesse caso aqui, mesmo com todas as provas. Vamos jogar no lixo 1 ano e meio de investigação da Polícia Federal. Jogar no lixo. Eu, você e todos os brasileiros pagamos salário para delegados, para agentes da Polícia Federal, para escrivão, etc. Ficaram mais de 1 ano investigando esse caso aí do Bolsonaro e nós jogamos o nosso dinheiro na lata do lixo. Porque só para esvaziar o discurso do Bolsonaro, o Procurador-Geral da República e o Alexandre de Moraes resolveram jogar no lixo a investigação. Que beleza! Brasil 2025. Quando a gente acha que vai melhorar, é que dá 10 passos para trás e ainda a imprensa fala, olha a estratégia do Alexandre de Moraes. Que coisa, né? Se fosse contra alguém de esquerda, primeiro pisa igual barata se ele ficar gritando que é perseguição e depois ferra. Olha, na hora de um juiz, bolsominion, obviamente, me condenar a pagar 20 mil para um nazista, só porque eu falei que ele era nazista, um cara que abertamente defende aí que tem um partido nazista no Brasil, aí não tem problema, porque contra a esquerda, PT e petista, não é nem gente para esse pessoal, mas olha, a extrema-direita, não, ele tá gritando que é perseguido. Aí logo depois a Procuradoria-Geral da República pediu prisão domiciliar para terrorista que perdeu mané na estátua do STF. Tem vídeo dela lá, tem tudo, ela tava lá em Brasília, tem mensagens do celular dela que foi apreendido que ela pedia a morte do Lula, mas não, prisão domiciliar porque os bolsonaristas estão falando dela, e aí eles param de falar dela. Ninguém soltou o Lula, ou deixou de prender o Lula quando a gente falava que ele estava sendo perseguido pelo Sérgio Moro, né? Aí não tinha problema. Aí o STF até rasgou a Constituição só para prender o Lula. Aí deixa os petistas gritarem, pisa neles. Se gritarem muito, prende eles. Igual o Eduardo Guimarães, o Blog da Cidadania, foram lá, pegaram os computadores, celulares dele e tudo mais, sem motivo algum. Essa é a liberdade de imprensa de esquerda. Para a direita, não acontece nada. Pois bem, aí, voltando ao assunto do Bolsonaro, antes aí do Bolsonaro esvaziar aí o discurso dele de perseguido, que vai continuar. Ele vai ignorar completamente, ele vai falar, tá vendo? Vai comemorar um pouquinho e vai continuar falando que é perseguido. Não vai mudar nada. Colocar aquela terrorista em casa, em prisão domiciliar, só vai mudar que agora os bolsonaristas viram que o Goné é frouxo e que o Alexandre de Moraes, se ele permitir isso, vai ser frouxo. E aí eles vão ver, contra frouxo, vamos dar mais 10 passos à frente que eles recuam. É isso, tá? Só que enquanto isso, o Bolsonaro tá pedindo anistia e tem alguém que não tá sendo não, que é o presidente da Câmara, que falou aí ontem, eu até me enganei, eu achei que ele ia voltar do Japão pro Brasil. Eu falei, ainda no Japão, o presidente da Câmara dos Deputados disse que a chance de anistia é 0. Então Bolsonaro vai ser aí condenado por golpe de Estado, mas aliviaram os outros crimes dele. É aquilo que eu falo. Para pessoa de extrema direita e até para muitas pessoas despolitizadas, o Bolsonaro tentar dar golpe e impor uma ditadura não muda nada na chance dessa pessoa votar no Bolsonaro no futuro. Nada. Não tem corrupção, um roubo de dinheiro ali, uma coisa que dá pá. Ele tentou se manter no poder. A maioria das pessoas pensa, é o que qualquer um faria. Os bolsonaristas ainda pensam, que pena que não conseguiu. Só isso, tá?
Não muda nada o que eles sentem pelo Bolsonaro ou pelo bolsonarismo. Mas você começar a falar que ele fez fraude, que ele roubou dinheiro público, provar os crimes da Covid, isso sim, ia ferrar com a extrema-direita. Mas não. Eles escolheram aí aliviar para o Bolsonaro no resto. E aí, o presidente da Câmara falou, ó, nesse caso aí não vai ser aliviado não. Não tem chance aí de anistia. E o presidente da Câmara foi para o Vietnã. Aí foi uma surpresa, ele foi com o Lula para o Vietnã e o Lula fechou aí negócios no Vietnã. Inclusive o primeiro-ministro do país falou, olha, o que nos ajudou aqui a fechar negócios ainda maiores com o Brasil do que os esperados é que o Lula trouxe aí presidente da Câmara e do Senado do Brasil, mostrando que o Vietnã é realmente importante para o Brasil. Então vamos fechar negócios aí com o Brasil. Só que nisso o Lula também está articulando, obviamente, toda a pauta que vai ser feita no Congresso em 2025 e em 2026. E já falou, anistia é zero chance. Zero chances. O líder do PL está aí apavorado, mandando recadinho via imprensa. Hoje ficou o dia inteiro mandando recadinho via imprensa de que, olha, nós temos maioria já para aprovar a anistia, tem que pautar. Eu tenho assinatura de 9 líderes partidários. E está sendo amplamente ignorado aí pelo presidente da Câmara e do Senado. Então tá ruim aí a situação do Bolsonaro. E aí quando ele abre a boca, olha só o que falou o Bolsonaro na entrevista, que os advogados dele estão assim, mas esse cara não para de complicar a própria situação. Pelo visto aí, é aquilo, eles vão condenar o Bolsonaro por golpe de Estado e vão esquecer quase todos os outros crimes dele. Já está na hora do Lula já pensar quem vai ser o novo Procurador-Geral da República em setembro. Se o Lula reconduzir o Gonê ao cargo, vai ser o maior erro que o Lula já cometeu. O maior de todos. O maior. O Gonê não tem aí a mínima condição de a gente falar um dia, olha, esse foi um grande Procurador-Geral da República, foi com coragem atrás dos fascistas. Não foi. Mas não foi mesmo. Só o fato dele priorizar ali a investigação de golpe de Estado e, ao mesmo tempo, não designar uma equipe para investigar o caso da Covid, que deveriam os dois ir em paralelo, já foi ali uma coisa que você fala, pô, que enrolão. Aí o fato do caso das joias, ele demorar, já foi em julho, 27 de julho, o indiciamento do Bolsonaro. Estamos já em março, então já faz aí 9 meses, 8 meses, nada de denúncia contra o Bolsonaro. Agora ele disse que vai se debruçar sobre isso para ver se, nesse caso, tem mensagem do próprio Bolsonaro, tá? Do próprio Bolsonaro mandando resgatar as joias. Tem todas as provas possíveis e imagináveis. Vamos ver aí qual vai ser o malabarismo que o Gonê vai fazer para tentar salvar o Bolsonaro, se é que ele vai salvar, né? E aí, o Bolsonaro, em pânico, dá uma entrevista aí, porque ele viu que no caso do golpe de Estado não vai ter o que fazer. Inclusive, ele viu aí, e seus aliados viram, a articulação que foi feita lá na Ásia para que o caso da anistia fosse completamente enterrado. Ele estava achando que, olha, usando esse caso aí da terrorista que pichou ali a estátua, ele estava mudando aí a opinião popular, mas não deu. E aí deu entrevista e falou isso aqui sobre a minuta do golpe. Vamos lá. O vídeo tá ruim porque alguém colocou risadinha atrás do vídeo. Eu realmente não gosto quando colocam, mas vamos lá. Encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Havia requerido, o advogado ter requerido, mandou pra mim, eu imprimi. Eu queria saber o que era isso. Aí... Encontraram a minuta do golpe do Anderson Torres na mesa do Bolsonaro. Ele, sim. Imagina a cara do advogado. O advogado vem isso falando, mas você... Não, cara, você não viu. Bolsonaro, o Bolsonaro estava presente lá, ele foi no primeiro dia do julgamento e ele viu o advogado dele falar. O advogado dele ficou 23 minutos na tribuna, o tempo era 15 minutos, deram 8 minutos a mais para o advogado dele. Ele viu a fala do advogado, ele vai lá e desmente, falando, imprimi mesmo, porque eu queria ver o que era. Ah, tá bom. Você convocou os chefes das Forças Armadas, todo mundo, inclusive você, fala que queria declarar estado de sítio, que é golpe de Estado. E aí tinha uma minuta de golpe, que inclusive falava aí na prisão do Alexandre de Moraes, aí você fala que imprimiu para ver o que era. Ah, tá bom. Tá legal. Mas não é crime, né? Você não estava tentando dar golpe de Estado. Todo o resto ali era tudo inventado. Aí você vê a hipocrisia do Procurador-Geral da República, que se ele usasse para o caso aí do golpe de Estado a mesma analogia burra que ele usou no... Burra não, cretina, que ele usou no cartão de vacinação, ele ia inocentar o Bolsonaro. No cartão de vacinação ele falou, tem mensagens dos outros,
mas não tem uma mensagem do celular do Bolsonaro dizendo ali e mandando falsificar o cartão de vacinação dele. Ele falou, o quê? Tem tudo, tem a ordem, tem todos os ajudantes dele ali falando, ó, o Bolsonaro mandou fazer isso, vamos fazer. Aí imprimiram o cartão de vacinação do Bolsonaro na impressora dele, e o cartão foi entregue ao Bolsonaro. Quando o Bolsonaro saiu do Brasil, tem ali registro de que o aplicativo Conect SUS foi no celular do Bolsonaro usado naquele dia. Quer dizer, peraí. Aí o motivo, não, é que ele não usou esse cartão de vacinação ao entrar nos Estados Unidos, que ele era presidente da República, né, quando ele fugiu para lá. Então, não dá pra gente comprovar que ele estava sabendo de tudo. Pode ser que o ajudante de ordens dele foi extremamente proativo, fez o cartão pro Bolsonaro e pra filha, baixou o cartão de vacinação no celular do Bolsonaro, quando o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, mas como não foi pedido na alfândega, então, nossa... Você vê o tamanho da hipocrisia, né? Pra salvar a direita, tudo. Quando era contra a esquerda, mas não tinha. Primeiro prendia e jogava a chave fora e deixava num lugar ali onde ocorria tortura psicológica. Se pudesse, prendia esposa, irmão, irmã, filho, ia prendendo familiares para a pessoa delatar sem provas até a mãe. E aí o próprio procurador escrevia a delação sem provas que era usada depois para prender outros. E aí quem quisesse ser solto tinha que pagar milhões para o advogado que era sócio da Rosângela Moro. Nunca ninguém foi preso, aliás, por esses crimes todos da Lava Jato, lembremos. Mas aí na hora de pegar alguém de extrema-direita com todas as provas, não, a gente não sabe se foi ele mesmo que mandou, então arquiva. E agora acabou, ele não vai mais dizer que é perseguido, olha. Aí, hoje é sexta, à noite. Não dou até sábado de manhã, 12 horas. Pro Bolsonaro tá falando aí que é perseguido de novo. Aliás, hoje à noite provavelmente já vai ter post dele dizendo que é perseguido. Pra você ver que coisa, né? Eu peço aí a sua inscrição no canal, a gente precisa fortalecer a esquerda cada vez mais, tá? Precisamos, porque senão você vê que eles passam o trator e que até quando a gente pensa, caramba, agora chegaram os caras aí realmente porreta que vão pra cima sem medo, afina. Chega na hora H, dá uma afinada ali. Mas vai pra cima no golpe de Estado. Vai, né? Mas não faz mais do que obrigação também. Se não prender o Bolsonaro por golpe de Estado, acaba o Brasil, pô. Entrega o Brasil pro fascismo logo de vez. Muda a bandeira aqui, tira o azul, coloca uma suástica e acabou. Porque, pô, se não prender por golpe de Estado, também acabou o país. Não fazem nada mais do que obrigação. Concorda ou não, caro e cara plantonista? Falou.